A humilhação no salão de festas. O salão de festas cintilava com luzes douradas e lustres de cristal, que refletiam nas mesas onde se sentavam convidados elegantemente vestidos. Um quarteto de cordas tocava suavemente em um canto, enquanto garçons deslizavam com bandejas prateadas de champanhe. Aquela noite era para ser a mais feliz da vida de Alice. A celebração de seu vizinho-bento aniversário de casamento com o magnata Fernando. Ela passou semanas planejando tudo, desde cada flor e fita até cada mínimo detalhe. Tudo para homenagear o homem a quem ela dedicou 2 décadas de sua vida. Por 20 anos, ela sacrificou tudo: sua carreira, seus sonhos e sua juventude, apenas para construir um lar e criar seus filhos. Alice estava no centro do salão, em um vestido simples, mas elegante. Aos 45 anos, ela se portava com uma dignidade silenciosa, embora seus olhos revelassem uma vida inteira de exaustão por dar mais do que jamais recebeu. Ainda assim, ela sorria gentilmente, acreditando que aquela noite finalmente lhe traria alguma alegria. Os convidados aplaudiam e levantavam suas taças, admirando-a por sua lealdade e devoção. De repente, a música desafinou. Um estalido de saltos ecoou da entrada, e todas as cabeças se viraram. Uma mulher mais jovem, com uma expressão de total superioridade, adentrou o salão como se fosse dona dele. O vestido dela, de um vermelho vibrante, agarrava-se ao seu corpo escultural, e seu sorriso era arrogante, com os olhos fixos em Alice. Os murmúrios se espalharam como um incêndio. Era Cleo, a amante de Fernando. Suspiros de choque preencheram o salão. Alguns convidados cobriam a boca, outros se inclinavam para sussurrar incrédulos. Como ela ousa vir aqui? Esta é a noite de Alice. Isto era para ser a celebração de 20 anos de casamento. Alice paralisou, a mão tremendo enquanto agarrava sua taça. O coração dela batia descontroladamente, e sua mente se recusava a acreditar no que seus olhos viam. Mas, no fundo, ela sempre desconfiou. Noites de trabalho até tarde, chamadas telefônicas estranhas, desculpas que nunca faziam sentido. Mas em seus piores pesadelos, ela nunca imaginou que Cleo apareceria ali, na frente de todos, para humilhá-la. O sorriso de Cleo se alargou enquanto ela atravessava o salão, cada passo como uma facada no peito de Alice. Os convidados se mexiam desconfortavelmente, sentindo a tempestade prestes a eclodir. Fernando estava na outra ponta do salão, com o rosto ilegível e os olhos se movendo nervosamente entre sua esposa e sua amante. Então, antes que Alice pudesse sequer respirar, Cleo parou bem na frente dela. Sem dizer uma palavra, Cleo levantou a mão e desferiu um tapa sonoro no rosto de Alice. O som estalou pelo salão como um raio. O quarteto de cordas parou de tocar. Taças tilintaram nas mesas. O salão caiu em um silêncio atordoado. Alice cambaleou para trás, com a bochecha em chamas e os olhos cheios de lágrimas que ela tentava desesperadamente segurar. Por 20 anos, ela suportou em silêncio, engoliu sua dor e carregou sua família. E naquela noite, na frente de todos, ela foi despojada de sua dignidade da forma mais cruel possível. Cada convidado prendeu a respiração, esperando pela reação de Fernando. Ele defenderia sua esposa? Ficaria ao lado dela depois de tudo que ela lhe deu? Mas Fernando deu um passo à frente, com o olhar frio e a mandíbula contraída. Ele se moveu em direção a Cleo, não a Alice. Ele colocou uma mão protetora no ombro de sua amante e encarou sua esposa. E então, na frente de todos, Fernando abriu a boca para falar. Palavras que iriam estilhaçar o mundo de Alice para sempre. O começo da guerra
A ardência do tapa de Cleo ainda queimava a bochecha de Alice, mas a dor maior estava em seu peito. 20 anos de casamento, 20 anos de lealdade, e em um único momento ela havia sido reduzida a nada além de uma humilhação pública. Ela ficou paralisada, os dedos tremendo em volta da taça de vinho vazia que ainda segurava. Seus joelhos ameaçaram ceder. As palavras de Fernando vieram afiadas e impiedosas, cortando seu choque. Pare de se envergonhar, Alice. Esta é a Cleo. Ela é a mulher que eu amo. A sala explodiu em murmúrios, ondas de descrença batendo entre os convidados. Alguns olhavam para Alice com pena, outros com julgamento, mas ninguém se atrevia a falar em voz alta. Os ouvidos de Alice zumbiam. Seu mundo girava. Ela olhou para Fernando, o homem em quem ela confiou desde os 25 anos, o pai de seus filhos, o homem que ela acreditava que ficaria ao lado dela até o fim. O rosto dele era duro, irreconhecível, como se o homem que ela amou já tivesse partido. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Como ela poderia se defender? Como ela poderia lutar quando a traição não veio de um estranho, mas do homem cujos votos um dia prometeram amá-la para sempre? Uma lágrima escorreu por sua bochecha, embora ela tentasse desesperadamente segurá-la. Ela sempre foi forte em silêncio, engolindo suas lutas para que ninguém mais tivesse que suportá-las. Ela criou 3 filhos, trigêmeos, enquanto Fernando construía seu império. Ela ficou em casa, cozinhando, limpando, garantindo que suas vidas corressem sem problemas. Quando Fernando voltava para casa tarde, ela nunca reclamava. Quando ele estava distante, ela dizia a si mesma que ele estava estressado com o trabalho. Ela suportou cada noite solitária, cada promessa quebrada, porque ela acreditava que seus sacrifícios estavam construindo uma família mais forte. E agora, na frente do mundo, ela percebeu que seus sacrifícios não significavam nada para ele. Os convidados sussurravam: "Pobre mulher, ela lhe deu tudo", enquanto outros murmuravam: "Ela deveria ter visto isso vindo". Cada palavra a perfurava ainda mais profundamente. Alice queria gritar, desmaiar, correr para fora do salão e nunca mais olhar para trás. Mas suas pernas não se moviam. Ela estava presa em sua vergonha, seu coração implorando para que alguém, qualquer um, a defendesse. Cleo se inclinou para mais perto, seu sorriso arrogante pingando crueldade. "Você deveria sair de cena graciosamente, Alice. Fernando não precisa mais de você. Você está ultrapassada." As palavras cortaram Alice como uma faca. Ultrapassada. Era assim que a viam agora, uma mulher esgotada aos 45 anos, descartada por alguém mais jovem, mais brilhante, mais emocionante. Ela baixou os olhos, escondendo a tempestade dentro dela. Seu corpo inteiro tremia, mas ela cerrou as mãos, recusando-se a deixar Cleo vê-la desmoronar. Ainda assim, seu silêncio apenas tornou o salão mais pesado, mais sufocante. Por um momento, ela pensou que desmaiaria. Então, quando sua força parecia prestes a ceder, as portas do salão se abriram com um estrondo alto. Todos os olhos se voltaram para a entrada. 3 jovens altos entraram, suas expressões sombrias e furiosas, sua presença chamando atenção imediata. Eles eram seus filhos, e a chegada deles estava prestes a mudar tudo. A chegada dos Vingadores. O salão de festas paralisou quando as pesadas portas duplas bateram contra as paredes. Cada cabeça se virou, os olhos se arregalando com a visão de 3 jovens entrando juntos. Seus passos eram firmes, os ombros eretos, e suas presenças carregavam o tipo de autoridade que silenciava até os sussurros mais altos. Eles eram os filhos de Alice, Arthur, Davi
e Lucas. Nascidos com apenas alguns minutos de diferença, os trigêmeos compartilhavam o mesmo maxilar afiado e olhos penetrantes, mas cada um se portava com um poder distinto que falava de seu próprio sucesso. Arthur, o mais novo por minutos, era o gênio por trás de um império de tecnologia em ascensão. Davi, calmo mas imponente, controlava uma das empresas imobiliárias mais lucrativas da cidade. E Lucas, o mais velho, governava o mundo das finanças com uma mão de ferro. Mas naquela noite, eles não eram CEOs. Naquela noite, eles eram filhos que tinham entrado em um campo de batalha onde sua mãe estava ferida e humilhada. Os convidados murmuraram em espanto, reconhecendo os jovens cujos nomes frequentemente apareciam em revistas de negócios. Alguns ofegaram. Os trigêmeos, eles estão aqui. Outros sussurraram. Eles são todos CEOs agora. O que eles vão fazer? Os olhos de Arthur imediatamente encontraram Alice. Seu peito se apertou com a visão de suas bochechas manchadas de lágrimas, seu corpo tremendo. A raiva queimou dentro dele. Davi cerrou os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Lucas, embora geralmente calmo, sentiu seu sangue ferver. Eles se moveram como um só, atravessando o salão de festas como uma tempestade. O sorriso arrogante de Cleo vacilou pela primeira vez quando os trigêmeos se aproximaram. Até mesmo Fernando enrijeceu, sua mandíbula se apertando. Ele nunca pareceu tão pequeno quanto naquele momento, enfrentando os filhos que uma vez o adoraram, mas agora olhavam para ele com um desprezo ardente. Arthur falou primeiro, sua voz afiada e fria. O que significa isso? Seus olhos queimavam em Fernando, mas sua mão gentilmente repousou no ombro de Alice, firmando-a. O olhar de Davi se voltou para Cleo. Você se atreve a levantar a mão para a nossa mãe na frente de todas essas pessoas? Você tem alguma ideia de quem ela é? Suas palavras cortaram o silêncio como um chicote. Lucas, mais alto e mais severo que seus irmãos, se colocou entre Alice e Fernando, seu corpo largo a protegendo completamente. Ele encarou o pai com olhos que carregavam o peso de 25 anos. Você a humilhou na frente de todos. E para quê? Por causa dessa mulher. Os convidados se inclinaram, seus corações acelerados como se estivessem assistindo a um drama ao vivo se desenrolar. Câmeras piscaram discretamente, telefones levantados para capturar a confrontação. A atmosfera crepitava de tensão, cada segundo se arrastando mais pesado que o anterior. O rosto de Fernando ficou vermelho. Ele tentou reunir autoridade, mas sua voz vacilou. Isso não é da conta de vocês. Fiquem fora disso. A mandíbula de Lucas se apertou. Não é da nossa conta. Ela é a nossa mãe. Tudo o que somos hoje devemos aos sacrifícios dela. Se você pensa que vamos ficar parados enquanto você a destrói, está gravemente enganado. O salão explodiu em suspiros. Pela primeira vez, Fernando parecia encurralado. A mão de Cleo agarrou o braço dele, sua coragem escorregando. Os lábios de Alice se abriram, sua voz tremendo enquanto ela sussurrava. Por favor, não. Esta não é a briga de vocês. Mas seus filhos ignoraram seu apelo, porque para eles aquilo não era apenas uma briga, era o começo de uma guerra. A vingança se forma. O salão de festas estava denso com tensão, o silêncio quebrado apenas pelo nervosismo dos convidados e o tilintar fraco de taças. Todos os olhos permaneciam fixos no impasse. Fernando, com o rosto vermelho e encurralado, Cleo agarrando seu braço com uma coragem forçada, e os trigêmeos em pé, como uma parede de aço diante de sua mãe. O peito de Fernando arfava enquanto ele lutava para recuperar o controle. Seu orgulho havia sido desafiado, sua autoridade minada na frente de centenas de testemunhas. Para um homem como ele,
Acostumado à obediência e ao respeito, nada era mais perigoso do que a humilhação. Ele ajeitou sua gravata, pigarreou e levantou a voz para que todos ouvissem. Chega! Não vou ficar aqui e ser criticado pelos meus próprios filhos. Suas palavras soaram amargas, cortando o salão. Ele se virou para a multidão, como se buscando aliados. Por anos, eu carreguei esta família nas costas. Cada luxo, cada oportunidade, cada sucesso que vocês três se vangloriam hoje veio de mim. Suspiros e murmúrios ecoaram pela multidão. Alguns concordaram, outros franziram a testa. Mas Fernando não tinha terminado. Ele colocou um braço firmemente em volta da cintura de Cleo, puxando-a para mais perto, como se para selar sua decisão. Esta mulher, Cleo, é a que eu amo agora. Não vou mais esconder isso. Alice, eu quero o divórcio. Hoje marca não a celebração de 20 anos, mas o começo da minha nova vida. As palavras caíram como bombas, estilhaçando a pouca força que Alice tinha. Seus joelhos vacilaram e ela agarrou o braço de Lucas apenas para se manter em pé. Um divórcio? Anunciado na frente de todos os seus amigos, colegas e família. Após 20 anos de lealdade, após cada sacrifício, seu coração se retorceu, quebrando-se em cacos muito afiados para serem juntados. Os convidados ofegaram mais alto desta vez, a indignação se misturando ao choque. Sussurros voavam como adagas. Como ele pôde anunciar isso assim, humilhando sua esposa no aniversário dela? Alguns balançavam a cabeça em nojo, outros gravavam em seus telefones, ansiosos para capturar cada segundo escandaloso. Cleo sorriu arrogantemente, encostando a cabeça no ombro de Fernando, com os olhos brilhando de triunfo. Para ela, aquilo era vitória. Roubar um marido era uma coisa, mas tê-lo publicamente descartando sua esposa por ela, isso era poder. Os punhos de Arthur se cerraram com tanta força que as veias em seus braços saltaram. Sua voz tremeu de raiva enquanto ele avançava. Você chama isso de amor? Você trai a mulher que esteve ao seu lado por 20 anos, que criou seus filhos, que sacrificou sua vida pelo seu sucesso, e você chama isso de amor? Os olhos de Fernando se estreitaram. Você não vai falar comigo assim. Eu sou seu pai. A voz de Davi ecoou, firme e inflexível. Um pai protege sua família. Um pai não destrói a dignidade de sua esposa para exibir sua amante. O olhar de Lucas era mais frio que aço. Se você se divorciar dela, você não perde apenas uma esposa, você nos perde também. A multidão se agitou com sussurros, o drama se desenrolando como uma peça de teatro muito real para ser ficção. O rosto de Fernando se contorceu de fúria, veias pulsando em suas têmporas. Ele abriu a boca, pronto para revidar. Mas, de repente, Cleo puxou sua manga, sussurrando urgentemente em seu ouvido. E o que ela sussurrou acenderia um escândalo muito maior do que qualquer um naquele salão esperava. O segredo revelado. O peso das palavras de Fernando pressionou Alice como 1000 pedras. Divórcio, rejeição pública, humilhação na frente das mesmas pessoas que uma vez a elogiaram por sua devoção. Seu peito se apertou, sua respiração superficial, e o salão de festas ao redor dela se transformou em um turbilhão de cores e murmúrios. Sua mão no braço de Lucas enfraqueceu e ela cambaleou para trás. Mãe! A voz de Arthur perfurou a tensão, firmando-a assim que seus joelhos quase cederam. Davi envolveu um braço em volta dos ombros dela, guiando-a para uma cadeira. A multidão se moveu desconfortavelmente, dividida entre curiosidade e pena. Alguns convidados enxugavam os olhos, abalados pela crueldade que haviam testemunhado. Outros sussurravam, suas palavras cortando como lâminas. Ela parece tão frágil. Quase sinto pena dela.
Alice abaixou a cabeça nas mãos, seu corpo tremendo. Por anos ela escondeu sua dor, sempre sorrindo através da solidão, sempre engolindo suas lágrimas para que seus filhos não vissem. Mas naquela noite a barreira se rompeu e pela primeira vez o mundo viu suas rachaduras. Sua mente voltou no tempo, memórias inundando como uma maré imparável. Ela se lembrou de seu dia de casamento aos 25 anos, em pé ao lado de Fernando, os olhos cheios de esperança, o coração transbordando de amor. Ela acreditava no para sempre. Ela se lembrou das noites sem dormir quando os trigêmeos nasceram, alimentando um enquanto balançava o outro, cantando canções de ninar em meio à exaustão enquanto Fernando ficava até tarde no trabalho. Ela nunca reclamou. Ela dizia a si mesma que ele estava trabalhando pelo futuro deles. Ela se lembrou de aniversários em que Fernando estava ausente, prometendo que compensaria na próxima vez. Ela decorava os bolos sozinha, acendia as velas e aplaudia com seus filhos para que eles não notassem a cadeira vazia de seu pai. Ela se lembrou de aniversários em que Fernando lhe dava joias caras, mas nenhuma afeição, nenhuma ternura. Ela usava os presentes mesmo assim, esperando que cada ano fosse diferente. E ela se lembrou das noites em que se sentava sozinha à janela, esperando por ele, convencendo-se de que o silêncio era melhor que a confrontação. Que suportar em silêncio era o que uma boa esposa fazia. Cada memória cortava mais profundamente, mostrando a ela o quanto de sua vida foi derramado em um homem que não a valorizava mais. As lágrimas agora escorriam livremente, rolando por suas bochechas enquanto ela sussurrava: "Por que eu não fui suficiente?" Arthur se ajoelhou ao lado dela, sua voz feroz mas terna. "Mãe, não diga isso. Você nos deu tudo. Você é mais do que suficiente." Davi apertou o braço em volta dela. "Você é a razão pela qual somos quem somos hoje. Nunca se esqueça disso." Lucas olhou para ela com olhos firmes, a determinação em chamas. Ele pode pensar que é forte com ela ao lado dele, mas ele está prestes a aprender como é a verdadeira força. O coração de Alice doeu com as palavras de seus filhos. O amor deles lhe deu um frágil fio de esperança, mas seu espírito ainda estava estilhaçado. Ela olhou para Fernando e Cleo, rindo calmamente juntos do outro lado do salão, como se o sofrimento dela não significasse nada. Seus lábios tremeram. Ela sussurrou, quase para si mesma: "Como eu luto contra isso? Como eu enfrento um mundo que já pensa que eu perdi?" E nesse momento, Arthur se inclinou para mais perto, sussurrando algo em seu ouvido que plantaria a primeira semente de um plano. Um plano que poderia mudar tudo. A teia de mentiras se desfaz. Naquela noite, após o desastroso aniversário, Alice sentou-se em seu quarto, olhando fixamente para o chão. A casa que antes parecia um santuário, agora parecia vazia, fria e desconhecida. As fotos emolduradas na penteadeira zombavam dela. Sorrisos de férias, feriados, aniversários, momentos que ela pensou serem reais, mas agora pareciam ilusões. Ela agarrou a borda da cama, seu corpo tremendo enquanto soluços silenciosos escapavam dela. Por 20 anos, ela manteve sua família unida com fios invisíveis de sacrifício e amor. No entanto, tudo se desfez em uma única noite. Como ele pôde? Ela sussurrou para o quarto vazio. Como ele pôde jogar fora nossa vida tão facilmente? Os trigêmeos estavam do lado de fora de sua porta, ouvindo seus gritos abafados. O peito de cada filho se apertou, a fúria queimando por trás de sua tristeza. Eles tinham visto a mãe dar tudo. Eles a viram remendar roupas rasgadas quando o dinheiro estava apertado, cozinhar refeições com sobras e sorrir em meio à exaustão apenas para que eles pudessem ter um futuro melhor. E agora,
vê-la quebrada por causa da traição de Fernando. Era insuportável. Lucas, o mais velho por alguns minutos, empurrou a porta. "Mãe!" Sua voz era firme, mas suave. Alice rapidamente enxugou o rosto, forçando um sorriso. "Eu estou bem", ela disse, embora seus olhos vermelhos a traíssem. "Não, você não está", disse Arthur com firmeza, entrando no quarto. "E você não precisa estar." Davi fechou a porta atrás deles, excluindo o mundo. Ele puxou uma cadeira para mais perto e sentou-se, inclinando-se para a frente. "Mãe, você carregou esta família nas costas por 2 décadas. É hora de nós a carregarmos." Alice balançou a cabeça, o pânico piscando em seus olhos. "Não, por favor, não se envolvam. Isso é entre mim e seu pai. Eu não quero que vocês sejam arrastados para essa feiura." Lucas se ajoelhou ao lado dela, pegando a mão dela. Tornou-se nossa briga no momento em que ele deixou aquela mulher humilhá-la na frente do mundo. Ele não pode destruí-la e ir embora. Não enquanto estivermos vivos. Os olhos de Arthur escureceram. Ele pensa que o poder o protege. Ele pensa que o dinheiro esconde seus pecados. Mas nós também temos poder e vamos usá-lo. A voz de Davi era calma, mas cheia de aço. Nós conhecemos pessoas, temos recursos. Se ele pensa que pode reconstruir uma vida com ela sem consequências, ele está errado. Alice olhou para cada um de seus filhos, dividida entre o medo e o orgulho. "Prometam-me que não farão nada imprudente. Prometam-me que não se tornarão como ele." O aperto de Lucas se intensificou. "Nós prometemos protegê-la. É tudo." Mas o fogo em seus olhos contava uma verdade mais profunda. Cada filho já havia feito um voto silencioso. Fernando e Cleo iriam pagar. Mais tarde naquela noite, enquanto Alice finalmente caía em um sono agitado, os irmãos se reuniram no escritório de Lucas. As luzes da cidade cintilavam do lado de fora da janela, enquanto eles se inclinavam sobre documentos, laptops e arquivos. Arthur digitou rapidamente no teclado. "Eu já comecei a vasculhar as contas da empresa do pai. Algo não bate." Davi acrescentou. "E a Cleo? Ela não é tão imaculada quanto finge. Eu vou encontrar tudo sobre ela." A mandíbula de Lucas se apertou. "Bom, porque se vamos derrubá-los, precisaremos de provas inegáveis." E assim que a tela de Arthur se acendeu com uma transação suspeita, ele percebeu que eles tinham tropeçado em um segredo que poderia destruir todo o império de Fernando. Uma armadilha construída com mentiras. O brilho da tela do laptop de Arthur iluminou os rostos dos irmãos enquanto eles se aglomeravam em volta da mesa. Linhas de números, códigos e transferências rolavam pela tela como um labirinto sem fim. Os dedos de Arthur voavam pelo teclado, sua mente afiada e calculista. Ele construiu sua empresa de tecnologia do zero e sabia como rastrear pegadas digitais melhor do que a maioria dos investigadores. "O pai foi descuidado", Arthur murmurou, estreitando os olhos. Ou talvez ele achou que ninguém jamais ousaria olhar tão de perto. Lucas se inclinou sobre o ombro dele, a voz tensa. "O que estamos vendo?" "Contas fantasma", Arthur explicou, destacando um aglomerado de transações suspeitas. "Fundos sendo desviados para o exterior. Olhem para essas datas. Elas se alinham perfeitamente com suas reuniões noturnas e viagens de negócios repentinas. Ele está drenando dinheiro da empresa há anos." Davi franziu a testa, sua mandíbula se apertando. "E eu aposto que a Cleo está bem no meio disso." Arthur clicou em outra pasta, exibindo uma lista de contas conjuntas. O estômago dele afundou. Ela não está apenas no meio disso. Ela está lucrando." Ele transferiu centenas de milhares para o nome dela. Carros, propriedades, até joias. Tudo financiado por desvios ilegais da empresa. Os punhos de Lucas se fecharam. "Então,
Enquanto a mãe estava juntando dinheiro para as refeições e mantendo a família unida, ele estava roubando de seu próprio império para cobrir sua amante de luxo. A voz de Davi era fria. Isso não é apenas traição, é fraude. Se isso se tornar público, não vai apenas arruinar o casamento dele, vai arruiná-lo completamente. Os irmãos trocaram um olhar. Pela primeira vez naquela noite, havia algo além de raiva em seus olhos. Havia propósito. Arthur se recostou na cadeira, exalando bruscamente. Nós podemos usar isso, mas precisamos de mais do que dados brutos. Precisamos de provas que possam resistir a ele se ele tentar lutar. Lucas assentiu. Então nós continuamos a escavar. Vamos construir um caso tão forte que ele não poderá escapar. Sem acordos, sem desculpas. Ele queria uma nova vida? Ótimo. Vamos tirar a antiga dele pedaço por pedaço. Davi sorriu levemente, embora sua voz não carregasse alegria. Eu vou começar a buscar o histórico de Cleo, laços de negócios, relacionamentos passados, tudo. Se ela já fez isso antes, vamos encontrar um padrão. Os dedos de Arthur digitaram mais rápido, a adrenalina correndo por ele. Bom, porque assim que expusermos os dois, não apenas eles perderão tudo, mas eles se arrependerão de terem encostado um dedo na mãe. Nesse momento, o laptop tocou com um alerta. Arthur franziu a testa, abrindo um arquivo oculto que ele não havia notado antes. Seus olhos se arregalaram enquanto ele rolava a tela, a descrença se transformando em fúria. Ah, meu Deus! Lucas se inclinou para mais perto. O que é? Arthur virou a tela para que seus irmãos pudessem ver. Não é apenas desvio de fundos. Ele tem escondido perdas com contratos falsos. Se o conselho descobrir, ele pode enfrentar acusações criminais. Davi soltou um assobio baixo. Então o grande Fernando não é apenas infiel. Ele é um fraudador. Ele pode ir para a prisão por isso. Os olhos de Lucas brilharam. Então é exatamente para lá que vamos enviá-lo. Mas antes que pudessem celebrar sua descoberta, o sistema de Arthur apitou novamente, desta vez com um aviso. Alguém mais já estava rastreando a atividade deles. Alguém que não queria que esses segredos fossem descobertos. Enquanto Arthur continuava a investigar as irregularidades financeiras de Fernando, Davi se concentrou em Cleo. Ele sabia que uma mulher como ela não aparecia do nada. Pessoas que viviam de engano sempre deixavam vestígios para trás. No meio da noite, Davi sentou-se em sua mesa, seu laptop brilhando, enquanto ele vasculhava bancos de dados, registros judiciais e rastros de mídias sociais. Anos dirigindo seu império imobiliário haviam aguçado seus instintos. Ele podia sentir o cheiro da fraude da mesma forma que um lobo sentia o cheiro do medo. Não demorou muito. Ele encontrou o nome dela ligado a um processo em outro estado. Um empresário rico a havia acusado de manipulá-lo para investimentos que misteriosamente desapareceram. O caso foi resolvido silenciosamente fora do tribunal. Davi se recostou, seus lábios se curvando em nojo. Típica caçadora de fortunas, ele murmurou. Ele se aprofundou. Um antigo artigo de jornal apareceu. Outro escândalo. Outro homem rico. Outra queda repentina que coincidiu com a presença de Cleo em sua vida. E, novamente, nenhuma acusação a atingiu. Ela era esperta, cuidadosa, sempre deixando distância suficiente para evitar a culpa direta enquanto suas vítimas desmoronavam. Rolando ainda mais, Davi encontrou fotos de Cleo em férias em resorts de luxo, sempre com homens diferentes. Um em Dubai, outro em Mônaco, depois um terceiro em Paris. A cada vez, o homem era mais velho, rico e parecia apaixonado. E a cada vez, em poucos meses, o homem sofria um colapso financeiro, processos ou divórcio.
O estômago de Davi se revirou. Ela já fez isso antes. Ela a aperfeiçoou. Ele organizou os arquivos, capturas de tela e recortes de notícias em uma pasta. A evidência pintava um retrato arrepiante. Cleo era uma predadora, movendo-se de uma vítima para a próxima, deixando ruína por onde passava. Lucas entrou no escritório, com a testa franzida. Alguma sorte? Davi virou a tela em sua direção. Sorte? Mais para um prêmio. O histórico de Cleo é um rastro de homens quebrados. Ela tem feito isso há anos. O pai é apenas a vítima mais recente dela. Lucas examinou os arquivos, sua mandíbula se apertando. Ele pensa que ela o ama, mas ela está apenas esperando o momento certo para tirar tudo dele e o deixar em pedaços. Arthur se juntou a eles, ainda segurando uma pasta grossa das contas sombrias de Fernando. Então nós atingimos os dois. Vamos mostrar ao mundo o tipo de homem que Fernando se tornou. E vamos mostrar exatamente quem Cleo realmente é. Davi assentiu, mas sua expressão permaneceu sombria. Temos que ter cuidado. Ela é esperta e sabe como se proteger. Se ela sentir que estamos indo atrás dela, ela vai distorcer a história e se fazer de vítima. Os olhos de Lucas escureceram. Então não daremos a ela a chance. Quando o momento chegar, nós a expomos tão completamente que ela não poderá se recuperar. Davi bateu na pasta. Vou preparar o dossiê. Nomes, datas, vítimas, tudo. Assim que o conselho ver isso, eles perceberão que Fernando não é apenas um tolo. Ele se aliou a uma criminosa disfarçada. Arthur cruzou os braços. Bom. Mas algo me diz que Cleo não vai ser derrubada facilmente. Uma mulher como ela não perde sem lutar. Lucas exalou lentamente, olhando em direção ao corredor onde o quarto de sua mãe estava silencioso. Deixe-a lutar, porque desta vez ela não está enfrentando algum homem rico, solitário e cego por bajulação. Ela está nos enfrentando. Mas nenhum deles sabia que Cleo já estava desconfiada e tinha seu próprio plano para atacar primeiro. O plano de Cleo. Cleo estava deitada no sofá de veludo da cobertura de Fernando, saboreando uma taça de champanhe. As luzes da cidade brilhavam através da janela, mas sua mente estava em outro lugar. Pela primeira vez desde que ela entrou no salão de festas do aniversário, um leve mal-estar a incomodou. Ela repassou a cena em sua mente, a forma como os trigêmeos a olharam, a fúria deles irradiando como fogo. Eles não eram herdeiros mimados e comuns. Eles eram homens com poder, conexões e determinação. E isso os tornava perigosos. Fernando entrou, afrouxando sua gravata, seu rosto ainda azedo pela noite desastrosa. Aqueles garotos me envergonharam, ele murmurou, andando de um lado para o outro. Me desafiaram na frente de todos. Desrespeitaram o pai deles. Eles vão se arrepender. Cleo inclinou a cabeça e disse: Não os subestime. Eles não são mais crianças. Eles são CEOs. Eles estão nos observando, Fernando. Ele zombou, servindo-se de uma bebida. Deixe-os observar. Eles não ousariam ir contra mim. Mas Cleo não estava convencida. Ela tinha visto homens como eles antes, do tipo que não recuava, do tipo que atacava quando menos se esperava. E a forma como os olhos de Arthur queimaram nela, era claro que ele não estava apenas com raiva. Ele estava investigando. Ela pousou sua taça e abriu seu laptop. Em poucos minutos, ela puxou relatórios discretos, sua própria rede de informantes lhe dando sussurros do mundo dos negócios. Ela digitou o nome de Arthur, depois o de Davi, depois o de Lucas. O que ela encontrou fez seu sorriso arrogante desaparecer. Os três não eram apenas bem-sucedidos, eles eram formidáveis. Arthur tinha contratos com o governo para sistemas de segurança avançados. Davi era dono de propriedades de alto valor em toda a cidade. A firma de investimento de Lucas
tinha participações em quase todas as grandes empresas da região. Juntos, eles poderiam rivalizar com impérios. Seus olhos se estreitaram. Eles vão cavar, ela sussurrou para si mesma. E se eles cavarem fundo demais? Ela não terminou a frase. Não precisava. Ela sabia o que eles encontrariam. Fernando se jogou na cadeira em frente a ela, girando sua bebida. O que você está tramando agora? Cleo se inclinou para a frente, seu tom afiado. Me escute. Seus filhos não são mais seus aliados. Eles são seus inimigos. Se eles descobrirem certas coisas, nossas contas, nossos acordos, você não vai apenas perder sua empresa. Você vai perder tudo. E eu não vou afundar com você. A testa de Fernando se franziu. O que você está dizendo? Estou dizendo que nós atacamos primeiro. Cleo sibilou. Nós os descreditamos antes que eles nos descreditem. Se o mundo os vir como ingratos, imprudentes, perigosos, até mesmo cruéis com o próprio pai, ninguém acreditará em suas acusações quando elas vierem. Fernando franziu a testa, desconfortável. Você quer virar a opinião pública contra meus próprios filhos? Os lábios de Cleo se curvaram em um sorriso frio. Não quero. Preciso. Nós destruímos a credibilidade deles antes que eles destruam a nossa. Ela começou a escrever uma mensagem, seus dedos voando pelo teclado. Dicas anônimas para tabloides, sussurros de corrupção, escândalos fabricados a partir de sombras. Ela sabia o poder do boato. Uma vez espalhado, podia manchar até a reputação mais limpa. Fernando a observava, a dúvida piscando em seus olhos. Mas a determinação de Cleo era inabalável. E quando a manhã chegasse, as manchetes explodiriam com histórias sobre os trigêmeos. Histórias que poderiam estilhaçar suas reputações antes mesmo de eles darem o primeiro golpe. A queda do império. Na manhã seguinte, o telefone de Lucas tocou sem parar com notificações. Ele esfregou as têmporas, rolando a tela por manchetes, atrás de manchetes, em sites de notícias financeiras e blogs de fofocas. CEOs trigêmeos sob suspeita, gritava um artigo. Sussurros de corrupção, o sucesso veio com muita facilidade, zombava outro. Filhos ingratos humilham pai em festa de aniversário, berrava um tabloide. Cada manchete era mais afiada que uma adaga. Fotos do aniversário circulavam por toda parte. O rosto furioso de Arthur, o dedo apontado de Davi para Cleo, Lucas protegendo Alice. Mas as legendas distorciam a verdade. Filhos agressivos atacam a nova parceira de seu pai. Herdeiros ciumentos desequilibrados, uma briga de família que revela ambição perigosa. A mandíbula de Lucas se apertou. Ela é rápida, ele murmurou, jogando o telefone na mesa. Arthur entrou com seu próprio telefone na mão, o rosto pálido de raiva. Está em todo lugar. Ela plantou isso. Eu posso rastrear o vazamento original até uma agência de relações públicas com a qual ela já trabalhou antes. Davi bateu uma pasta na mesa. E ela não está apenas nos difamando, ela está manipulando a opinião pública. Olhe, talk shows já estão discutindo se somos filhos mimados tentando destruir nosso pai. Alice, sentada em silêncio por perto, pressionou a mão na boca, seu coração doendo. Meus meninos, eles estão virando o mundo contra vocês por minha causa. Arthur se agachou na frente dela, sua voz firme, mas gentil. Não, mãe, não diga isso. Isso não é culpa sua. É a traição dele e o veneno dela. Eles podem tentar distorcer a história, mas a verdade está do nosso lado. Lucas se inclinou na mesa, sua mente já em disparada. Se respondermos emocionalmente, nós perdemos. Não podemos apenas emitir declarações ou negar acusações. Precisamos de evidências tão inegáveis, tão explosivas, que as mentiras deles desmoronam instantaneamente. Davi assentiu, e nós as temos.
O histórico de Cleo, a fraude do pai, os fundos roubados. Mas temos que cronometrar isso perfeitamente. Se nos apressarmos, eles vão distorcer de novo. Se esperarmos demais, a narrativa deles se enraiza. Arthur digitou mais rápido em seu laptop, os olhos queimando de foco. Então não vamos esperar muito. Nós os atingimos na reunião do conselho. É lá que importa. Os acionistas, os diretores, eles não vão ignorar crimes financeiros. Assim que o expusermos naquele salão, o império dele desmorona. E Cleo cai com ele. Alice olhou para cima, a voz tremendo. Mas e se ele negar? E se eles virarem o jogo novamente? Os olhos de Lucas se suavizaram ao encontrar os dela. Então nós garantimos que eles não possam. Vamos reunir cada documento, cada transferência, cada vítima que Cleo destruiu. Quando a verdade sair, não será apenas um escândalo. Será a queda deles. Davi se inclinou para a frente, a determinação esculpida em seu rosto. Mãe, você passou 20 anos nos protegendo. Agora é a nossa vez. Custe o que custar, nós vamos proteger você. Nós vamos restaurar sua dignidade. Os olhos de Alice se encheram de lágrimas, mas desta vez elas não eram apenas de dor. Pela primeira vez desde aquela noite terrível, um brilho de esperança acendeu em seu peito. Lucas se endireitou, sua voz firme e imponente. Então está decidido. Na reunião do conselho, acabamos com isso. Sem piedade. Mas nenhum deles sabia que Cleo e Fernando já estavam preparando sua própria surpresa para aquela mesma reunião. Algo que poderia pegá-los de surpresa completamente. O confronto final. A sala de reuniões reluzia com mesas de carvalho polido e cadeiras de couro, o ar pesado de tensão, enquanto diretores e acionistas tomavam seus assentos. Fernando estava na cabeceira da mesa, seu terno impecável, sua expressão cuidadosamente composta. Cleo estava sentada ao lado dele, elegantemente vestida de azul marinho, seus olhos cintilando com falsa confiança. Esta reunião, Fernando começou suavemente, é para abordar distrações recentes. Minha vida pessoal, infelizmente, se tornou pública. Mas eu garanto que a empresa continua forte sob minha liderança. Cleo colocou uma mão em seu braço, desempenhando o papel de parceira de apoio. Murmúrios percorreram a sala. Alguns diretores assentiram, outros trocaram olhares céticos. Fernando clicou em um controle remoto, projetando slides de gráficos de crescimento da empresa, minimizando as manchetes que circulavam lá fora. Quanto aos meus filhos, eu lamento o comportamento deles na celebração de aniversário. Eles agiram emocionalmente e suas ações impulsivas alimentaram fofocas. Mas fiquem tranquilos, eu estou resolvendo isso. Nesse momento, as portas se abriram. Os trigêmeos entraram. Seus passos confiantes, sua presença impondo silêncio. Alice o seguiu, sua dignidade restaurada em um terno sob medida, sua cabeça erguida. Suspiros ecoaram pela sala. Um diretor sussurrou. Os trigêmeos? Outro murmurou. E a senhora Alice? O sorriso de Fernando vacilou. Vocês não pertencem a este lugar, ele disse bruscamente. Lucas avançou, sua voz calma, mas cheia de aço. Nós pertencemos a qualquer lugar onde a verdade esteja. Arthur colocou uma pasta grossa na mesa. Nós revisamos as contas, as transferências, as contas fantasma no exterior. Esta empresa não está forte. Ela está sangrando porque você tem desviado fundos para cobrir seus vícios. A sala explodiu em suspiros de choque. O rosto de Fernando ficou vermelho. Mentiras! Fabricações! Davi pegou uma segunda pasta, espalhando fotos de Cleo com diferentes homens ricos pela mesa. E enquanto você saqueava a empresa, ela estava aperfeiçoando sua rotina. Manipular, drenar, abandonar.
Você não é a primeira vítima dela. Você é apenas a mais recente. A máscara de Cleo rachou, seus olhos se arregalando. Não é verdade. Você não pode provar. Mas Arthur clicou em seu laptop, projetando documentos na tela grande. Transferências bancárias, contratos falsos, contas no exterior ligadas diretamente a Fernando e Cleo. Está tudo aqui. Datas, assinaturas, valores, verificados com registros do governo. Não há como negar. Os diretores se inclinaram, as vozes aumentando em indignação. Um gritou: "Isso é verdade, Fernando." Outro sibilou: "Você percebe as consequências legais." Fernando gaguejou, suor escorrendo de sua testa. "Isso é um ataque. Meus filhos estão com ciúmes do meu sucesso. Eles querem tomar minha posição." A voz de Lucas trovejou: "Nós não queremos sua posição. Nós queremos justiça para a nossa mãe. Por 20 anos ela carregou esta família enquanto você a traía. Você não a merece. E você não merece esta empresa." Alice deu um passo à frente, sua voz firme, embora seus olhos brilhassem. "Eu dei minha vida a um homem que nunca me valorizou. Mas hoje, eu estou com meus filhos. A verdade não pode mais ser escondida." A sala ficou em silêncio, o peso de suas palavras ecoando como um veredicto. Então o presidente do conselho se inclinou para a frente, sua voz fria: "Fernando, com base nesta evidência, podemos não ter escolha a não ser votar por sua destituição." E assim que Fernando abriu a boca para protestar, o presidente acrescentou arrepiantemente: "E encaminhar este caso para investigação criminal." A sala de reuniões explodiu em caos. Diretores gritavam uns sobre os outros, alguns exigindo ação imediata, outros batendo furiosamente as mãos na mesa. As palavras do presidente pairavam pesadamente no ar. Destituição, investigação criminal. O rosto de Fernando perdeu a cor. Pela primeira vez em sua vida, a máscara de poder escorregou, substituída por desespero. "Vocês não podem fazer isso", ele gritou, batendo na mesa. "Eu construí esta empresa. Eu tornei todos vocês ricos." Os olhos do presidente estavam frios. "E agora você nos colocou todos em perigo. Fraude, desvio, engano. Esta empresa não pode sobreviver com você no comando. O voto será unânime." Cleo agarrou o braço de Fernando, sua voz estridente: "Diga algo, pare-os." Mas os membros do conselho o ignoraram. Papéis se espalharam, vozes gritavam: "Destituam-no! As acusações criminais devem prosseguir. Ele está acabado." Arthur projetou um último conjunto de documentos na tela. Fotos das vítimas passadas de Cleo, depoimentos de homens que ela havia arruinado e provas de seu envolvimento direto no esquema de desvio. Suspiros encheram a sala, quando a fachada de Cleo se estilhaçou completamente. "Não", ela sussurrou, balançando a cabeça. "Isso não é real. Você não pode provar." A voz de Davi cortou como aço. "Já foi enviado às autoridades. Amanhã de manhã, o mundo saberá de tudo." Cleo cambaleou para trás, seus olhos arregalados de pânico. "Fernando, faça alguma coisa." Mas Fernando permaneceu paralisado, seu império desmoronando, seu orgulho desfeito. O homem que outrora inspirava medo, agora parecia patético, encurralado, quebrado. A voz de Lucas ecoou pelo caos: "Vocês dois humilharam a nossa mãe na frente do mundo. Esta noite, o mundo vê quem vocês realmente são. Criminosos, parasitas, mentirosos." Os diretores se levantaram um por um, seu veredicto claro. Fernando foi destituído de seu cargo, suas contas congeladas, sua reputação destruída. Guardas de segurança entraram na sala. Fernando tentou resistir, mas os olhos de seus filhos o encaravam, inflexíveis. Pela primeira vez, ele baixou a cabeça de vergonha. Cleo gritou enquanto os guardas a pegavam pelo braço:
Vocês vão se arrepender disso, todos vocês! Mas sua voz falhou. Sua máscara se foi. Ela não era nada mais do que outra golpista exposta. Durante tudo isso, Alice permaneceu em silêncio, suas mãos tremendo, seu coração batendo forte. Ela havia sonhado com este momento, não com vingança, mas com justiça. E agora, com seus filhos ao seu lado, era real. Lucas se virou para ela, sua voz suavizando. Mãe, acabou. Lágrimas escorreram pelo rosto de Alice, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Ela sussurrou. Obrigada, meus meninos. Vocês me devolveram a minha dignidade. Meses depois, a vida era diferente. O escândalo havia destruído Fernando e Cléo. Ambos enfrentaram processos, dívidas e desgraça. Enquanto isso, Alice encontrou a paz. Ela vivia em um lar acolhedor cercado de amor, não de mentiras. A cena final não foi em uma sala de reuniões, nem em um salão de festas, mas em um jardim ensolarado. Alice sentou-se em uma cadeira de vime, embalando seu neto nos braços. Arthur, Davi e Lucas riam por perto com suas esposas, o ar cheio de risos de crianças e o cheiro de comida caseira. Pela primeira vez em anos, o coração de Alice estava cheio. Sem medo, sem traição, apenas amor, lealdade e família. Ela olhou para a alegria que a cercava, então fechou os olhos, sorrindo, enquanto a paz a envolvia. Porque no final, a mulher uma vez humilhada agora se sentava como a rainha honrada de uma família que a adorava. O amor de uma mãe nunca falha. Se você se sentiu tocado, não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no canal.